Gráfico de audibilidade ou loudness. Esse gráfico ele foi construído após uma pesquisa em vários países sobre como o ouvido humano se comporta em relação à frequência e à sua sensibilidade. Ou seja, nós temos aqui na parte de baixo as diversas frequências, começando com 20 Hz até a frequência máxima do espectro audível, que seria 20 kHz. A grande pergunta era, será que o nosso ouvido interpreta essas frequências de maneira igual? Quer dizer, se todas elas forem reproduzidas numa determinada experiência, no mesmo nível de pressão sonora, nós vamos ter sensibilidade igual para todos? A resposta desse teste foi não. E a resposta desse teste foi esse gráfico que você está analisando aqui. Então nós temos aqui no eixo horizontal as frequências, começando com 20 Hz e terminando com a máxima, que é 20 kHz. E no eixo vertical nós temos o nível de pressão sonora, ou dB/SPL, que é a que mede a pressão, né, exercida pelo som no ar, indo de 0 dB até um máximo de 120 dB. Posto isso, foi feita uma experiência exaustiva, colocando como padrão a frequência de 1 kHz. Então, a frequência padrão de 1 kHz, partindo dela, é que se começou a fazer, então, os diversos testes. Mas o que esse gráfico revela? Bem, observe que nós temos aqui diversas curvas. São várias curvas. Essas curvas são chamadas de curvas de audibilidade. E nós temos aqui níveis de pressão sonora. Esses números aqui são níveis de pressão sonora, de 10 dB/SPL a 120 dB/SPL. Então, pegou-se várias pessoas e reproduziu para essas pessoas, primeiramente, a frequência padrão de 1 kHz nas diversas pressões que vocês estão vendo aqui. E depois, eles começaram a reproduzir outras frequências. E à medida que eles iam dando a resposta, eles iam então marcando no gráfico. A resposta que eles obtiveram deu origem a esses gráficos. O que nós estamos vendo aqui, na verdade, é a maneira como o ouvido humano interpreta os sons. Vamos pegar um exemplo. Nós temos aqui a linha de 1 kHz, que foi a frequência com a qual eles começaram a fazer o teste, foi a frequência que eles faziam referência. Vamos imaginar aqui esta curva, a curva de 50 dB/SPL, 50 dB de pressão sonora. Se nós colocarmos todas as frequências que vocês estão vendo aqui, ou reproduzir todas elas lentamente, todas com 50 dB de pressão, nosso ouvido vai interpretar todas com o mesmo volume, com a mesma intensidade? Quer dizer, a sensação auditiva nossa vai ser a mesma? Não. A resposta está nesse gráfico aqui. O que esses gráficos eles nos indicam? Para um mesmo nível de pressão sonora, todas essas frequências que vocês estão vendo aqui, quer dizer, as frequências do espectro audível, não são interpretadas ou não nos dão a mesma sensação auditiva de volume ou intensidade sonora em relação a uma frequência ou outra. Na verdade, o que o nosso ouvido faz? Se nós reproduzirmos todas essas frequências aqui com a mesma intensidade sonora, nosso ouvido vai fazer isso aqui, ó. Acompanha a bolinha. Ele vai ouvir mais ou menos uma ou outra, sobe, desce, mais ou menos uma ou outra, e assim vai. Então, essas curvas, né, são chamadas de curvas de audibilidade. Como é que elas foram, então, traçadas? Pega-se a frequência, um tom de 1 kHz, com 10 dB de pressão sonora, depois 20 dB de pressão sonora, e depois 30 dB de pressão sonora, e assim por diante. Para cada índice de pressão sonora, com 1 kHz, fez o teste com todas as outras. E aí colocava-se então um pontinho, né, para ir tracejando essa curva. Vamos imaginar aqui a curva, ou pegar como exemplo, né, a curva de 60 dB. Então, a questão é, estamos reproduzindo um tom de 1 kHz a 60 dB/SPL de pressão sonora. Se eu, por exemplo, reproduzir uma outra frequência, um outro tom de 50 Hz,
qual deveria ser o nível de pressão sonora dessa nova frequência para que nosso ouvido pudesse ter a mesma sensação sonora de volume ou intensidade que ele está tendo com 1 kHz reproduzido a 60 dB de pressão sonora. A resposta está na projeção que nós vamos fazer aqui, no gráfico, né, no horizontal aqui, os 50 Hz, e agora nós subimos e vamos até onde? Nós vamos até a curva de 60, que é esse ponto aqui. Se fizermos agora a projeção para o eixo de pressão sonora, olha só onde nós vamos achar aqui, ou encontrar, quase 80 decibel. Então, para que nosso ouvido possa ter a mesma sensação sonora de um som com 50 Hz e um outro com 1 kHz, quer dizer, para que ele possa sentir que os dois têm o mesmo volume, é preciso que o de 50 Hz seja reproduzida uma pressão sonora aproximada de 80 dB, enquanto que de 1 kHz estaria sendo reproduzido a 60 dB. Então, a diferença entre eles é de 60 a 80, 20 dB. Isso, em termos de pressão sonora, equivale a 10 vezes. Ou seja, um som de 50 Hz para ser ouvido ou interpretado ou ter a mesma sensação auditiva de um som de 1 kHz precisa ser 10 vezes mais intenso. É essa a conclusão, né, que nós chegamos estudando este gráfico.